Apesar das aparências, ser um biker fora da lei não é bagunça não. Muito pelo contrário, os grandes motoclubes 1% possuem seus próprios conjunto de regras de conduta. Alguns são tão rigorosos que chegam a lembrar as Forças Armadas. Mesmo que cada um possua certas peculiaridades, existem algumas regras que estão presentes em praticamente todos os motoclubes fora da lei. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. 10 regras que as pessoas que não conhecem sobre o mundo biker outlaw vão achar bizarras. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, peço de sempre aquele likezão sagrado. E para você que for novo por aqui, se inscreve, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal, ou nos mandar um valeu demais. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, porque estamos postando conteúdo lá também todo dia. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Número 10. Modelos específicos de motos. Além dos vários requisitos que você deve cumprir para entrar em um motoclube fora da lei, tudo deve começar com conhecimento sobre esse motoclube, sobre a marca, estilo de moto e a potência mínima que os membros desses motoclubes devem usar. E isso nem sempre é opcional. Na verdade, as opções são bem restritas. A maioria dos motoclubes 1% usam única e exclusivamente motos da Harley Davidson. E não adianta apenas possuir uma belezinha dessas. Você deve também provar que sabe pilotar muito bem. Se prepare para acelerar muito, porque o comboio voa pelas estradas. Número 9. Código de vestimenta. Ao entrar em um motoclube, você será informado sobre o código de vestimenta desse MC. Um membro não pode pegar o seu colete e customizar como bem entender. Nada disso. Os pets e o brasão do motoclube possuem tamanhos e posições exatas. Geralmente os grandes motoclubes já possuem seus próprios costureiros. Mas mesmo que você receba o sonhado colete, nem pense em sair bordando o que bem entender nele. Para qualquer mudança, o alto escalão deverá autorizar. E isso não se reduz apenas ao colete. Existem motoclubes que proíbem o uso de bermudas ou certo tipo de calçados, exigindo um padrão entre os membros, principalmente nos grandes rolês, como o aniversário do motoclube. 8. Divisão racial. Não é somente as vestimentas e motos que os motoclubes 1% restringem. Muitos se separam por cor, credo e nacionalidade. Existem motoclubes como, por exemplo, os Gypsy Jokers, que só permitem homens brancos, ou o Outcast MC, que só permitem homens pretos. Existem também motoclubes como o Romietos MC, que só permitem latinos, ou os Zipangos, aqui do Japão, que só permitem japoneses. Então, dependendo da sua cor ou nacionalidade, suas chances de entrar em determinado motoclube são nulas. Número 7. Mulher é propriedade. Pior ainda se você for uma mulher. Para grande parte dos motoclubes fora da lei, mulheres são mera propriedade dos membros. Existem alguns casos que elas possam ter algumas funções específicas de apoio ao MC, mas no geral nenhuma nunca poderá ter o poder de voto, ou poderá pilotar sozinha no comboio, e sim somente na garupa do membro full pet que ela, entre aspas, pertença, digamos assim. Número 6. Rituais. Cada motoclube possui uma cultura própria, que remetem às suas histórias e origens, e também às suas regiões, e junto com isso, cada um possui seus próprios ritos de passagem, seja para os prospectos que se tornem membros full pet, ou para datas importantes para o motoclube, por exemplo, motoclubes 1% mexicanos que fazem rituais em homenagem à La Santa Muerte, ou como o Satudara MC, que possuem rituais que incluem até beber sangue. Outros podem envolver um curto
curto período de tempo sendo espancados por outros membros, banho de óleo e por aí vai. Número 5, hierarquia militar. Pois é, como eu disse no começo, as funções são extremamente bem definidas e seguem uma hierarquia ao estilo militar. Vale lembrar que boa parte desses motoclubes 1% foram fundados por veteranos de guerra, como por exemplo o Mongols MC, que foi fundado por veteranos da Guerra do Vietnã. Então é normal que a herança militar tenha vindo junto com eles para esses motoclubes. Tudo começa com um hang-around, depois prospecto, que se torna um membro full patch. E daí existem cargos e outras responsabilidades mais altas, como o tesoureiro, secretário, sargento em armas, o vice-presidente e o presidente. Bom, se você quiser entender melhor sobre todas as funções que existem em motoclubes fora da lei, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico um por um. O nível mais baixo dentro do motoclube, o prospecto tem como obrigação qualquer coisa que um membro do motoclube full patch ordene, desde a limpeza das sedes, das motos, organizar o estacionamento em eventos e por aí vai. A new prospect. Easy. Gas it up and detail it. I don't want to see a speck of dust, huh? Número 4, motoclube acima de tudo. Os membros desses motoclubes costumam se chamar de irmãos, e não é por acaso. Entrar para um motoclube fora da lei é, em muitos casos, abrir mão de sua própria família e amigos antigos. Tudo isso para criar um laço inseparável com a sua nova família. Irmãos de motoclube que irão para as ruas juntos, lutarão tretas juntos e, se precisar, morrerão juntos. A ideia de irmandade é levada muito a sério por esses motoclubes, pois eles devem confiar totalmente em qualquer um que se torne membro full patch, que no fim das contas irá saber de todos os segredos e tretas do motoclube. Número 3, lei do silêncio. Junto com a irmandade vem a lei do silêncio. Membros de motoclubes 1% não falam com a polícia, não cooperam e nem mesmo prestam queixas em caso de ataques sofridos. Geralmente o motoclube tende a lavar a sua própria roupa suja. Então é imprescindível que os membros guardem tudo no mais absoluto sigilo, até mesmo de suas esposas e familiares. Número 2, cuide bem do seu território. Nada é tão importante para um motoclube 1% como defender seus territórios. O território desse motoclube é o lugar onde seus negócios são praticados, e há sempre alguém querendo tirá-lo de você. Motoclubes fora da lei são extremamente territorialistas, controlando baladas, bares e até mesmo postos de gasolina, que irão informar imediatamente esse motoclube em caso de algum motoclube rival rondando por sua área. Número 1, sair é muito mais difícil do que entrar. Se você achou tudo isso muito difícil para entrar em um motoclube 1%, para sair é ainda pior, pois as pessoas já sabem demais, sabem coisas que podem comprometer os negócios deles. Então, para sair numa boa é necessário que seu motoclube confie muito bem em você e reconheça todos os seus feitos pelo motoclube. Existem membros que simplesmente saem sem avisar e vestem as cores de outros motoclubes rivais, mas uma atitude dessas pode desencadear uma grande guerra entre esses dois motoclubes, como em vários vídeos que eu cito por aqui no canal. E aí, pessoal, conheciam sobre essas regras? Vocês acham bizarro ou pensam que tudo tem o seu devido propósito? Deixem seus comentários que eu vou ler tudo. Os salves para todos que pediram nos comentários está passando aqui na tela. Valeu mesmo, pessoal. E para quem quiser é só deixar o comentário aí. Quero aproveitar para agradecer o Kelão, diretor do Tiozões MC, que nos mandou um valeu demais. Abração para todo o motoclube aí. E é claro aos membros do canal, pois sem vocês essa estrada seria muito mais difícil. Então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.